Bom dia, boa tarde, boa noite aos meus alunos. Mais uma aula de geografia. Aqui quem vos fala é o professor Gesiel e nós vamos falar agora sobre uma forma não tão conhecida da regionalização do continente americano. Eu estou falando da regionalização por critérios históricos, sociais, econômicos, também critérios políticos e até religiosos, né? O que marca e distingue essas duas Américas. A primeira América é o que nós chamamos de América Anglo-Saxônica. Eu vou começar por ela, tá? Para ficar melhor a didática, o aprendizado aqui. A América Anglo-Saxônica refere-se a toda a formação cultural inglesa. Tá? A parte da América Anglo-Saxônica refere-se à parte que foi ocupada, colonizada por colonos ingleses. Claro que boa parte deles que migraram para lá foram com o intuito de construir, formar uma nova sociedade. O que contribuiu para isso eram os refugiados puritanos que saíram da Inglaterra por causa das guerras religiosas e agora migram para um novo continente num sonho de construir uma nova vida e fugir da perseguição religiosa. Esses eram os puritanos. Bom, isso não quer dizer que não houve migrações de católicos e também não houve migrações de grandes proprietários de terras. Nós temos na América Inglesa, mais ao sul, próximo aos trópicos, uma área de plantations, que era dos grandes proprietários que destinavam essas terras agrícolas para um único cultivo, né? Por exemplo, o caso do algodão. Mas o modelo que vai marcar e formar esta América anglo-saxônica é o modelo do norte. Apesar que o sul da América anglo-saxônica também vai ser importante para a formação agrícola, para o abastecimento do mercado interno também. Mas é no norte que vai sair as bases, que vai sair as condições favoráveis para a formação de um país desenvolvido, industrializado e que hoje é uma das grandes potências econômicas do mundo, no caso Canadá e Estados Unidos, são esses dois países, e produtores de alta tecnologia, além de liderar as pesquisas científicas. Então, países que lideram em pesquisas científicas, países que produzem alta tecnologia e, contudo, além de ser uma grande potência, serem potências econômicas, são países que se destacam na promoção, de proporcionar uma melhor qualidade de vida aos seus habitantes, né? Isso é a principal característica desse país. Então, quando falamos de América Anglo-Saxônica, o que vem à mente? Países desenvolvidos, altamente industrializados, urbanizados, produtores de alta tecnologia, países que têm e lideram nas pesquisas científicas e também países que é marcado e foi marcado pela cultura protestante, religiões protestantes, evangélicas, né, que são várias denominações. Já na América Latina, nós fomos marcados por uma cultura de uma civilização, ou melhor dizendo, uma cultura colonizados por países que herdaram a cultura latina da Europa, do antigo Império Romano. Os países latinos da Europa, por exemplo, são Portugal, Espanha, França, Itália e até a Romênia. Acredite se quiser, a Romênia está entre esses países aí que herdaram a língua latina. São chamadas línguas neolatinas, né? Mas claro que além do italiano, do romeno, do português, do espanhol e do francês, temos outras línguas. Por exemplo, o português ele nasceu da Galícia, o galaico português, o galego. Essa língua existe até hoje. Não é tão falada quanto o português. É uma variação entre espanhol e português. É daí que saiu o nosso idioma. Entre a França e a Espanha, surgiu o catalão, né? A região da Catalunha, que hoje luta e briga por independência. Há um movimento separatista na Catalunha, ali a cidade mais conhecida da Catalunha, ali em Barcelona. Bom, continuando aqui,
falando, nós temos outras línguas além do catalão, né, que são minoritárias, mas eu já não vou citar aqui, que aí a gente começa a fugir um pouco. Bom, por causa da língua e da herança cultural do Império Romano, do antigo Império Romano que falava o latim, surgiram as línguas neolatinas, e no caso o português, o espanhol, o francês é o que vai marcar presença na América Latina. Vamos lembrar que no Tratado de Tordesilhas, houve a separação entre a América Portuguesa e a América Espanhola. Tá? E houve a ocupação entre portugueses e espanhóis, contudo, eles não seguiram estritamente essa divisão, né? Os portugueses acabaram ocupando áreas que pertenciam a terras espanholas, e nós já sabemos como que se deu essa história, e nós vamos estudar um pouco melhor isso. O tipo de colonização que ocorre pelos portugueses é a colonização por exploração. Não houve um intuito aqui de formar uma nova sociedade, de construir uma nova vida. Vieram no objetivo mesmo de explorar. Explorar os recursos naturais, explorar a mão de obra, o uso e ocupação do solo. E essa história está bem maximizada, e a gente precisa sempre salientar que nós fomos formados com uma colônia de exploração. A América do Norte, ou América anglo-saxônica, melhor dizendo, é colonizado por um tipo de colônia de povoamento. América Latina, colônia de exploração. Lembrando que começamos com a extração do pau-brasil, depois o estabelecimento de capitanias hereditárias com a formação dos latifúndios para o cultivo da cana-de-açúcar. Entrou a atividade da pecuária, mais tarde a mineração, a exploração do ouro. Entra posteriormente novas atividades no meio do século XIX, para o final do século XIX, o café e a borracha, mas que sobressai mesmo é o café, e que marca essa nossa cultura. Isso deu condições para o nosso país ser um país explorado, que sempre voltava as suas atividades para o mercado externo. Não só o Brasil, mas toda a América Latina produzia tudo para levar para a Europa. O que era de melhor era voltado para fora. Então nosso país se tornou um país, ou melhor dizendo, toda a América Latina, formado por colônias e países agroexportadores. Isso não deu condições para formar países desenvolvidos, autônomos, que produzissem as suas próprias manufaturas, os seus próprios produtos, e fomentassem a sua própria indústria. As indústrias, a industrialização na América Latina só ocorre entre a década de 60, que é o que chamamos de industrialização tardia. Brasil, Argentina e México são esses países que se enquadram nessa industrialização tardia, e nós vamos denominar como países em desenvolvimento ou países emergentes. E foram os países que cresceram muito nos últimos anos em questões econômicas. E vale lembrar, o Brasil está ainda entre as 10 maiores economias do mundo. Apesar dos pesares, nós ainda somos uma grande força econômica. Qual o problema disso? É que o nosso crescimento econômico não levou a qualidade de vida para os seus habitantes. A qualidade de vida não cresceu igual à economia. É claro que nós não estamos num caso como o Haiti, como alguns países da América Central e alguns países do continente africano e sul da Ásia. O Brasil não está num estado de penúria, mas poderia estar melhor. A Coreia do Sul, que iniciou o mesmo processo de industrialização na mesma época e no mesmo ano que o Brasil, a Coreia do Sul hoje já é um país desenvolvido e produz suas próprias tecnologias. O Brasil ainda depende de altas tecnologias. Apesar do Brasil ser industrializado, nós importamos alta tecnologia dos países da América anglo-saxônica, países europeus, países asiáticos como Japão, China, Coreia do Sul. Nós ainda somos dependentes de muitas coisas. E para produzir as nossas coisas, dependemos de outras tecnologias para produzir as nossas coisas e para mover a nossa indústria.
Dentro da América Latina, nós temos os países emergentes, em desenvolvimento como Brasil, México e Argentina, o Chile também, países intermediários, países mais agroexportadores, que dependem apenas da agricultura, pecuária e, em alguns casos, mineração, como Uruguai, Paraguai, Bolívia, Colômbia, Peru. A Venezuela estaria entre esses países intermediários. E o caso da Venezuela, por causa da crise política, a Venezuela também entrou num estádio bem crítico, econômico e social. Continuando, e para terminar, encerrar, se temos países em desenvolvimento, países intermediários, nós temos os países subdesenvolvidos, que são países mais pobres, países que dependem de ajuda de outros países, de ajuda internacional, como o Haiti, países subdesenvolvidos. Tranquilo, eu fico aqui, um forte abraço, assistam às aulas que eu farei perguntas logo a seguir para vocês responderem. Tchau, tchau, um forte abraço.